Olá e seja bem-vindo ao canal. Estou trazendo o último capítulo do livro Criando Bebês Felizes, o capítulo 13, Um Mundo em que o Amor Possa Prosperar. Espero que tenham gostado dessa jornada e que tenha sido bem útil a leitura deste livro para vocês. Quero aproveitar também para agradecer pelos compartilhamentos, pelas inscrições, pelas mensagens que vocês têm deixado. Isso é de grande importância tanto para o crescimento do canal como para me motivar a continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigada e bom estudo! Livro Criando Bebês Felizes, de Steve Biddle. Capítulo 13. Um mundo em que o amor possa prosperar. Vou descrever dois cenários. Ambos são indizivelmente tristes e acontecem diversas vezes todos os dias. Em uma clínica de repouso na periferia da cidade, uma senhora idosa está passando por suas últimas horas de vida. Com os olhos fechados, cada respiração é muito difícil. Subitamente, desperta e grita com a voz assustada. A faxineira, a única pessoa presente a essa hora tardia da noite, escuta o grito da mulher do corredor. Ela entra no quarto e segura a mão da mulher. A idosa está murmurando algo, mas a faxineira não consegue entender. Depois de alguns instantes, a senhora larga a mão da faxineira e sua respiração cessa. A faxineira suspira e vai comunicar o fato à supervisora. Os filhos da idosa estão a alguns quilômetros de distância. Eles virão amanhã para assinar a papelada. Em um berçário no centro da cidade, um bebê está deitado no berço. A menina está bem desperta, os olhos brilham e os braços agitam-se. Parece franzir as sobrancelhas. Então, os lábios movem-se cuidadosamente para formar uma palavra, e ela fala em voz alta. Uma funcionária sorri por um momento e dá uma olhadela, e depois se vira para cuidar de uma criança próxima que está chorando. Ela não sabe que foi a primeira palavra dita pela menina. Vivemos num tempo estranho, uma época assustadora, em que a intimidade está sendo terceirizada e o cuidado das crianças é comprado de estranhos. Na história, nunca levamos vidas tão isoladas. Antigamente, toda vida era passada perto de pessoas próximas e queridas. Hoje, temos sorte se conseguimos manter uma família de 3 ou 4 pessoas unida. O conceito de abnegação, de pôr uma pessoa em primeiro lugar por um tempo, quase desapareceu. No entanto, essa noção está no cerne do que significa o amor, especialmente quando é o amor entre um adulto autoconfiante e uma criança totalmente dependente. Todos conhecemos exemplos de excessos de sacrifício. As mães da década de 1950, que desperdiçaram a inteligência e a criatividade por causa da limitação de seu papel. Os pais que morreram jovens porque achavam que ser o único provedor da família era o único papel de um homem. No entanto, o sacrifício em benefício do outro não é o mal-estar do século XXI, já que alçamos às alturas o amor ao comodismo. Os adolescentes são muitas vezes mais virtuosos e mais preocupados socialmente do que nós, porém também são mais deprimidos, mais desconfiados e mais desorientados. Não fizemos nosso dever de casa. Não mantivemos viva a rede social de pessoas afetivas e atenciosas entre as quais eles pudessem se realizar. Atualmente, eles têm apenas o shopping center e a balada. Confiam no grupo de amigos e conhecidos na busca por bem-estar, sensatez e sentido, mas encontram apenas outras almas perdidas. Esse livro não defende uma volta ao passado, mas sim uma reconsideração do que tem valor em nossa humanidade. Um novo ponto de vista está emergindo. Há um meio termo. A vida é longa o suficiente para nos satisfazermos e também para dedicarmos alguns anos aos filhos pequenos. O fato de ter filhos traz alegrias na proporção do que investimos neles. As melhores coisas da vida são muitas vezes conquistadas com dificuldade, e uma delas é ver adultos jovens que nos amam e gostam de estar conosco, que encaminhamos com nossos cuidados, e por que não, com nosso sacrifício? Podemos preservar o sentido do eu. De fato, podemos melhorar o sentido do eu, dedicando parte da nossa vida aos outros. A maior mentira, a maior ilusão da cultura popular é a ideia infantil de que podemos ter tudo.
Não podemos. Tudo tem um preço. A riqueza sempre vem à custa do bem-estar da família. A pressa corrói o amor. O egocentrismo gera solidão. Está presente nos relacionamentos de que descuidamos, pois sua construção envolvia a doação do nosso tempo. A lição que tudo nos traz é difícil. Temos de escolher. Temos de dar sequência a algumas coisas. Temos de nos desfazer de outras. Temos de desistir de alguma coisa para conquistar algo mais precioso. O egoísmo é uma etapa da vida. É a característica mais natural da infância e sua transcendência é o marco mais evidente do ser humano amadurecido. Ser capaz de se pôr em segundo plano apenas por um tempo é o cerne da paternidade e da maternidade. A chegada de um bebê inteiramente dependente nos lança num dilema: eu ou o outro, de proporções devastadoras. A tradição do cuidado e da generosidade dos pais ainda é forte. O programa Surstart, mencionado anteriormente, oferece diversos serviços, entre os quais a oferta de berçários, creches e escolas maternais. No entanto, nas regiões tradicionalmente operárias do Reino Unido, os organizadores acharam quase impossível encontrar pais para viabilizar esses estabelecimentos. O diretor de um centro afirmou ao jornal Guardian: os pais da região não querem usar os berçários. Não querem deixar seus filhos com pessoas desconhecidas. São seus filhos queridos e eles não têm vontade de entregá-los a estranhos. Temos registro, somos inspecionados pela Ofsted e possuímos qualificações, mas eles não confiam nisso. Estamos tentando promover uma grande mudança cultural. O artigo prossegue. No outro lado de Birmingham, em Chelmsford Wood, outro grande conjunto habitacional, as mães do projeto Surstart possuem pontos de vista muito enfáticos sobre a questão. Enquanto um dos primeiros projetos desse tipo presta serviços solicitados pelos pais, um centro de reuniões informais e programas de apoio aos pais, estimulando-os a ler e a cantar canções de ninar para os filhos. No entanto, o projeto não possui um berçário. Uma das mães, Kate, planeja voltar ao emprego, mas apenas quando seu filho entrar na escola. Tom é meu único filho. Ele é muito querido. Tenho medo de berçários e não me sinto segura em relação a eles. Me afligiria muito deixá-lo passar tanto tempo com outras pessoas. Outra mãe, Clary, voltou ao trabalho quando seu primeiro filho tinha 3 meses de idade. Isso ocorreu há 8 anos e dessa vez ela está decidida a agir diferente. Perdi muita coisa e nunca mais vou fazer essa opção. Vou esperar até meus filhos entrarem na escola de tempo integral. A responsabilidade e o cuidado dos pais continuam bastante presentes e a maioria deles, ao ler este livro, vai se dedicar muitíssimo aos filhos. Quaisquer que tenham sido suas opções sobre o assunto nos 3 primeiros anos das crianças. No entanto, ficamos confusos com muita facilidade. Escutamos repetidas vezes que o que é bom para você é bom para eles. O propósito do amor é forte, mas se não temos uma experiência sólida disso durante a infância, podemos não saber o que estamos perdendo. Pais da classe operária, assim como os imigrantes e refugiados, ficam muito mais relutantes em utilizar berçários, creches e escolas maternais do que pais de classe média. Um grande valor é atribuído à coesão familiar entre os pobres e, com frequência, é tudo que subsiste entre eles e a aniquilação. Hoje, diversos berçários, creches e escolas maternais dos Estados Unidos intencionalmente contratam funcionários de origem latina, pois essas jovens tendem a ser mais amorosas, carinhosas, pacientes, bem-humoradas, espontâneas e boas com as crianças. Os pais as preferem. As funcionárias norte-americanas tendem a ser mais egoístas, menos carinhosas e mais frias. Será que a cultura de grupos mais próximos de um modo de vida rural e orientado pela família são os últimos receptáculos da capacidade de amar as crianças? O que isso diz a respeito do caminho que estamos tomando? O papel da mídia. A mídia deve assumir sua responsabilidade por moldar as atitudes e as crenças dos jovens pais no que diz respeito ao que é normal. Você pode ter tudo.
É uma linha editorial muito amistosa em relação ao anunciante. Um artigo recente de uma revista sobre as opções de cuidados infantis mostrou fotos de mães invulgarmente belas com seus bebês na praia. Uma das mulheres, uma modelo, disse ao repórter: "Fiquei em casa nos primeiros 6 meses, depois coloquei meu filho em um berçário em tempo integral e retomei o trabalho. Realmente sentia falta da minha independência." Foi uma escolha estranha de palavras. Uma mãe não é dependente de seu filho. O que ela de fato quis dizer foi: realmente sentia falta da minha liberdade. Livrar-me dessa pequena pessoa exigente para focar em mim de novo. Dito desse modo, não soa muito edificante. Muitos anos atrás, uma das maiores redes de livrarias do Reino Unido pediu para eu escrever um livro sobre a escolha do cuidado de crianças por profissionais, decidindo o que é certo para você. Fiquei entusiasmado com a ideia, já que era uma oportunidade de expor algumas das preocupações que foram apresentadas aqui. Respondi a eles apenas para me certificar. Será que eles sabiam que eu considerava a maioria das alternativas ao cuidado parental de bebês muito ruim? Que eu não recomendava berçários ou babás para crianças com menos de 2 anos? Não, eles não sabiam. Ou seja, não tinham lido nenhum dos meus livros, ainda que tivesse vendido milhões de exemplares deles. Podia-se ouvi-las mudando de opinião até na Austrália. Eles queriam vender livros que fizessem as pessoas se sentir bem, qualquer que fosse a escolha delas, e talvez eu não fosse o homem certo para isso. Assim, com polidez e cordialidade, seguimos cada um nosso rumo. Suponho que eles tenham achado uma pessoa para escrever o livro. O papel dos políticos. Sue Gerhardt, no seu excelente livro Why Love Matters, escreveu o seguinte: "No nível social mais amplo, acredito que a fonte real da dificuldade de muitos pais é a separação entre trabalho e lar, entre público e privado, que resultou em mães isoladas em casa, sem redes sólidas de apoio ao adulto e sem variedade no cotidiano. Essas condições levam a grande depressão e ressentimento, que são muito problemáticos para o desenvolvimento do bebê. As mulheres enfrentam a escolha artificial entre a dedicação à vida profissional ou a seus bebês, quando a evidência é que elas desejam ambas. Neste momento, os políticos devem começar a criar condições para que as famílias possam crescer, licença maternidade e paternidade ampliadas, jornadas de trabalho flexíveis, garantia de emprego, entre outras, essas são as mais importantes. Provavelmente uma taxa de natalidade cadente forçará a adoção dessas medidas, depois de anos de fracassos dos grupos de pressão. As políticas favoráveis ao crescimento das famílias já adotadas na França e na Escandinávia mostram o caminho e, sem dúvida, os casais jovens estão mais uma vez começando a ter filhos um pouco mais novos e com mais frequência. A melhoria do cuidado proporcionado por berçários, creches e escolas maternais. A indústria dos berçários, creches e escolas maternais possui diversas pessoas qualificadas a seu serviço. Muitas vezes essas pessoas têm consciência dos problemas e das contradições de seu trabalho e constantemente esforçam-se para tornar a provisão do serviço o melhor possível. Os berçários, creches e escolas maternais foram sensíveis às críticas feitas por mim e por outros especialistas em desenvolvimento infantil nos últimos 10 anos, e as melhorias foram significativas. Alguns estabelecimentos mantêm as crianças com seus irmãos e irmãs para preservar um sentimento familiar. Outros aumentam a proporção de funcionários em relação às crianças, além do número exigido pelo governo. Outros remuneram melhor seus funcionários de modo que eles possam permanecer no emprego a longo prazo, transformando-se em presença fixa na vida das crianças. Uma maior quantidade de estabelecimentos cria ligações com os pais, ajudando assim os bebês a adaptar-se aos poucos aos cuidados de uma nova pessoa. Alguns, inclusive, provêm um profissional exclusivo para o bebê, criando uma ligação que o fará sentir-se mais seguro. Outros estabelecimentos oferecem alimentação de melhor qualidade em um ambiente mais tranquilo e menos estressante.
Uns, inclusive, são veementes em desestimular os pais a matricular crianças com menos de 2 anos. É possível melhorar as condições indefinidamente, mas a um custo astronômico. O tipo de amor que os pais proporcionam, se fosse medido em termos monetários, valeria milhões de reais por criança. A indústria dos berçários, creches e escolas maternais depende inteiramente da oferta de mão de obra barata. Se os funcionários de berçários, creches e escolas maternais fossem pagos de acordo com o que merecem, a indústria fecharia as portas. Há um forte sentimento nos países europeus de que é mais efetivo, em termos de custo, subsidiar pais de crianças com menos de 2 anos a ficar em casa do que subsidiar berçários, creches e escolas maternais que, na melhor das hipóteses, oferecem um serviço de má qualidade para crianças dessa faixa etária. No entanto, o pesadelo representado por berçários, creches e escolas maternais ainda não acabou. Todos os anos, cada vez mais pais colocam crianças cada vez mais novas nesses estabelecimentos. Há estabelecimentos instalados em edifícios altos em que as crianças nunca tocam o chão e outros nos quais elas nunca saem para respirar ar fresco. Em alguns países existem creches onde as crianças vivem dia e noite durante toda a semana como internatos de bebês. Talvez algum dia seja possível simplesmente entregar um bebê recém-nascido e controlar seu desenvolvimento pela internet, ou seja, paternidade ou maternidade virtual. Sem dúvida, os pais precisam de ajuda. Penélope Lesch recomenda um tipo diferente de espaço, um centro familiar localizado em cada bairro ou subúrbio, com sala de reunião para os pais, assistência médica, refeitório, ajuda especializada aos pais, brinquedos e jogos sobre empréstimo e alguém disponível para se conversar sobre preocupações referentes ao crescimento, como teste de visão ou problemas de coordenação motora. Esse espaço teria um tamanho modesto e não ficaria muito distante das casas das pessoas. Os pais conheceriam os funcionários, até poderiam ser voluntários, e conheceriam outros pais e com alguns fariam amizades. Esse tipo de espaço modificaria todo o estilo de vida da comunidade ao redor. Esses centros já existem em alguns lugares e funcionam muito bem. Apenas precisamos de mais centros como esses. A questão que devemos continuar formulando é a seguinte: de que os pais realmente precisam para realizar o melhor trabalho possível com o mínimo de estresse e o máximo de riqueza de oportunidades. Então, basta seguir adiante até alcançarmos esse objetivo.